Começando por essa notícia, a Cardano atinge preço mais baixo em um ano e deixa 92% dos investidores no prejuízo. Então, como a gente sabe, muita gente gosta de velas verdes e gosta de acumular ativos quando eles estão tendo altas expressivas. Então não é novidade para ninguém que muita gente acumulou a 2 dólares, a 2,50, a 2,70, a 3 dólares, entendendo e esperando que a Cardano então fosse desempenhar ainda melhor, chegando a 5, 6, 10 dólares nesse ano de 2021, que já finalizou, já estamos em 2022. Claro que isso não aconteceu, pelo contrário, ela perdeu boa parte do seu preço e isso se dá muito por conta da dificuldade que a rede apresentou na implementação dos novos projetos descentralizados. A rede, como a gente sabe, o Alonso Fork, aconteceu aí em agosto do ano passado de 2021, basicamente onde a Cardano estava então implementando contratos inteligentes à sua rede, o que seria um grande diferencial. E até por isso que ela teve um pico de valorização, uma alta histórica nos meses seguintes, ali no mês de setembro chegando até a casa de 3 dólares e uns quebrados, muito por conta dessa atualização de Alonso que era muito aguardada. No entanto, a atualização foi feita, muito se aguardou, muito se esperou e até o momento poucos protocolos foram então desenvolvidos e foram então entregues à comunidade. Muitos deles inclusive eram aguardados ainda para o fim do ano de 2021, inclusive o principal deles ativo na rede hoje é a SundaeSwap, uma corretora descentralizada que só veio a ser lançada em janeiro de 2022, 20 de janeiro, que ainda assim apresentando muitos problemas de latência, de escalabilidade, enfim, o que vocês já sabem, a gente já vem conversando aqui no canal. Eu trouxe inclusive um gráfico aqui bem legal para a gente dar uma olhada, para a gente identificar, inclusive utilizando uma outra ferramenta que já falamos em outros vídeos aqui, que funciona muito bem, acompanha muito bem o gráfico, não só da Cardano, como também de outras criptomoedas. Aqui a gente trouxe o gráfico da Cardano, tá? No período de um ano, e eu trouxe também o Google Trends da Cardano, que se a gente for reparar, eles têm uma semelhança muito grande. Então esse pico aqui em maio, galera, se a gente for chegar aqui no gráfico, em maio estávamos aqui, tivemos também um pico no gráfico da Cardano. Então quando a procura por Cardano foi muito grande no Google, pelo termo Cardano, automaticamente a gente teve também uma alta muito expressiva. Conforme a procura foi caindo, o preço da Cardano também veio em queda, inclusive demonstrando que os dois gráficos têm uma certa semelhança e estão diretamente interligados. Inclusive a gente teve um outro pico histórico quando a gente teve esse fork de Alonso, que falamos bastante no canal, ali no mês de agosto, setembro, tendo uma grande valorização na Cardano, chegando a picos históricos de 3 dólares. A mesma coisa aconteceu, a gente teve também um pico nas buscas aqui de Cardano em agosto, setembro, e novamente tivemos uma queda, o que resultou novamente uma queda no gráfico até o momento atual. A gente continuou em queda, as buscas por Cardano realmente pararam um pouco, muito por conta pelo momento que o mercado cripto vive nessa queda, não só do Bitcoin, como também de todos os criptoativos do mercado. Tivemos um pico local aqui no dia 16 a 22 de janeiro, muito por conta do lançamento da SundaeSwap, o projeto mais aguardado dentro da rede Cardano, e a mesma coisa aconteceu, a gente também teve um pico local aqui em 1,40 dólares aqui da Cardano, o que novamente voltou a cair e voltou para casa aqui de 84 centavos, onde a busca novamente por Cardano caiu. A busca por Cardano no último ano está no seu período mais baixo, são nesses momentos de baixa procura, são nesses momentos de preço baixo da Cardano que é interessante de se acumular esse ativo, entendendo que é um bom projeto para o longo prazo, e eu vou apresentar para vocês durante esse vídeo quais são esses fundamentos que vão comprovar que sim, é um bom projeto para acumular para o longo prazo. Não é um conselho financeiro, não é uma dica de investimento, você faça a sua própria pesquisa, mas eu particularmente gosto bastante de Cardano, entendendo por ser ainda uma rede muito nova, uma blockchain ainda muito a desenvolver, com muitos aplicativos descentralizados ainda a agregarem a esse projeto, que quando realmente forem implementados demonstrarão um crescimento absurdo, e a gente vai ver isso na prática com vocês já já. Trouxe para vocês o TVL da Cardano, basicamente aqui dentro do DeFi Llama a gente consegue ter uma ideia de quais são os principais protocolos utilizados da Cardano e que possuem um TVL relevante. Inclusive a MinSwap aqui, que é um protocolo que foi muito comentado nos últimos dias, é basicamente aí uma DEX também, onde você consegue prover liquidez, consegue realizar swaps, a mesma coisa que a SundaeSwap,
também obteve um TVL bem interessante nos últimos dias, muito por conta desse tweet aqui nas últimas horas aí, ó, no dia 6 de março, ou seja, hoje de manhã, às 9 horas da manhã, eles anunciaram que o Liquidity Provider agora estava ativo e você consegue prover liquidez dentro da MinSwap, o que já mostrou pra gente aqui uma grande valorização no TVL do aplicativo, chegando a mais de 40 milhões de dólares locados lá dentro. Então, o MinSwap juntamente com a SundaySwap carregam a Cardano nas costas, a dominância da SundaySwap ainda é muito grande, e o que a gente consegue ver por esse gráfico de TVL é que o TVL da Cardano segue subindo, segue aumentando, então os protocolos da Cardano seguem crescendo, a comunidade da Cardano em si é muito grande, mas realmente, como a gente sabe, é um projeto que foi sempre muito hypado, criado há bastante tempo, desde o último ciclo, por um dos co-criadores da Ethereum, o Charles Hoxton. Então, obviamente, é um projeto que sempre se esperou muito, mas até o momento, até agosto de 2021, não tínhamos nada. Então é um projeto que basicamente subia no seu preço baseado em hype, até porque a rede ainda não era utilizada, você não tinha protocolos rodando, então era uma rede muito baseada em hype. O projeto chegou a 3 dólares sem nenhum aplicativo descentralizado rodando na rede, muitos aplicativos apresentaram dificuldades de integração a Cardano e até por isso que os projetos foram postergados aí para esse lançamento em 2022. Então ainda existem muitos protocolos a serem lançados no decorrer desse ano. Melody está sendo lançado, temos uma stablecoin que também estará sendo lançada na Cardano, outros protocolos também bem interessantes. Eu trouxe para vocês o mapa da Cardano, que é bem interessante, vocês para terem uma ideia do tamanho desse metaverso da Cardano, né, desse mapa da Cardano, todos os protocolos que já existem e que ainda virão para agregar ainda mais para essa rede que só tende a crescer. Então, como a gente pode ver, muitos protocolos DEX de liquidities, carteiras, marketplaces, DeFi, infraestruturas, launchpads, então muitas coisas ainda serão implementadas e entendendo isso, a gente pode então constatar que é sim uma rede, é sim um universo que ainda pode crescer bastante, que ainda pode aumentar bastante de preço. Então, claro, com o crescimento de toda essa rede, isso tudo tende a refletir no preço da Cardano, que atualmente possui um preço mais condizente com o que a rede vem entregando para os seus usuários. A partir do momento que você tenha mais coisas sendo entregues, mais jogos NFT, mais protocolos DeFi, mais lending, mais borrowing, mais stablecoins e muitas outras coisas que envolvem, né, um universo DeFi, a tendência é que o token também venha a valorizar da mesma forma que a Ethereum, a Solana e outros tokens aí vêm se valorizando bastante, muito por conta do tamanho que essas redes estão se tornando. Eu trouxe para vocês também uma comparação bem rápida da Cardano com um outro projeto muito similar que promove, né, uma certa escalabilidade, que hoje ainda é muito maior que a da Ethereum, por exemplo, que é a Solana. Falando em termos de circulating supply, a Cardano possui um supply limitado, ou seja, em um momento teremos aí uma escassez de Cardano e a Cardano passará a ser deflacionária. Então nós temos um max supply aqui de 45 bilhões de tokens Cardano, até o momento cerca de 75% desses tokens já estão em circulação. Estima-se que inclusive a partir de 2030 a Cardano se torne um projeto mais deflacionário à medida que a sua inflação anual será muito menor do que a atual. Temos aqui o supply da Solana, por exemplo, que hoje temos cerca de 317 milhões de moedas no circulating supply, no que no entanto não temos um max supply aqui definido. Então é um projeto que vai sofrer com a inflação, o que naturalmente vai diluir o preço desse token à medida que tenhamos aí então a inflação anual desse token pelas recompensas da rede, né, por staking e etc. Trouxe para vocês alguns dados bem interessantes da Cardano também, como por exemplo aqui embaixo, como você estaria se tivesse investido há um ano atrás, há 3 meses, há um mês, 7 dias, 24 horas ou 1 hora. O único cenário que você estaria sendo lucrativo na Cardano nesse período aqui de 1 ano seria se você tivesse comprado Cardano há 1 hora atrás, aí sim você estaria no lucro. Caso contrário, nas últimas 24 horas menos 3%, nos últimos 7 dias menos 2%, no último mês menos 27%, nos últimos 3 meses menos 41% e no último ano menos 26%, mostrando pra gente que realmente o momento atual
pode ser sim uma oportunidade de acumulação, porque realmente ninguém está tendo ganho nos últimos dias nem nos últimos meses com Cardano, o que pode significar um bom momento de oportunidade para acumulação desse ativo. Logo aqui abaixo nós temos a taxa de inflação da Cardano, que é cerca de 2% ao ano, que é uma inflação bem razoável. Quando a gente fala de inflação, é basicamente aí um banco imprimir mais dinheiro, a gente tem mais Cardano sendo impressa anualmente, cerca de 2% ao ano. A Solana funciona de uma forma um pouco mais inflacionária, cerca de 9%, o que naturalmente é mais interessante você investir em um projeto que é mais escasso, com uma inflação menor, do que um projeto com uma inflação um pouco mais acentuada, sem um limite de moedas definido. Então, a Cardano, no meu ver, nesse quesito, parece ser uma oportunidade mais interessante. Outra coisa bem legal que falaremos é a respeito do TVL em comparação dos dois projetos. Qual o TVL da Solana e qual o TVL da Cardano? Já estamos aqui dentro então do DeFi Llama, encontrando a Solana aqui. A gente vai ter então cerca de 7 bilhões de dólares locados aqui em TVL dentro dessa rede, nos seus protocolos. Então, protocolos principais: Serum, Raydium, Carry, Solend. Inclusive, alguns desses protocolos eu trouxe para vocês dentro do curso da Liga Cripto. Mostrei na prática a utilização da Raydium, da Solend, para que eles servem, qual é a semelhança desses protocolos com outros protocolos da Ethereum. Então, se você tem interesse em mais conteúdo sobre DeFi, desses aplicativos descentralizados, as finanças descentralizadas, você pode entrar logo aqui abaixo no nosso site da Liga Cripto e comprar o nosso curso, que está com uma promoção bem interessante com o cupom logo aqui abaixo. Você compra com quase 50% de desconto nesse exato momento e recebe conteúdos valiosíssimos como esses, como por exemplo sobre DeFi e muitas outras coisas também que a gente oferece lá dentro. Em comparação com a Cardano, a gente tem aqui cerca de 7 bilhões na Solana. Se a gente pesquisar a Cardano aqui dentro, inclusive é um protocolo com pouquíssimo TVL, como eu mostrei para vocês, cerca de 162 milhões de dólares apenas. Fazendo uma continha bem rápida na calculadora, 7 bilhões de TVL divididos por 163 milhões, hoje o TVL dentro da rede da Solana é 43 vezes ali aproximadamente do que TVL dentro da rede da Cardano, mostrando pra gente que o espaço para crescimento de protocolos DeFi dentro dessa rede ainda é gigantesco, entendendo que a comunidade da Cardano é hoje uma das comunidades mais fortes, entendendo que o ecossistema da Cardano tende a ser um ecossistema muito forte, que seus desenvolvedores são muito conhecidos. O Charlie Hoxton, inclusive, é um cara muito ativo com a comunidade, está sempre trazendo novas informações, lives, vídeos, explicando e tirando dúvidas da comunidade a respeito de todo o projeto. Inclusive, algumas medidas de escalabilidade para o projeto da Cardano ainda serão implementadas, né? Como novidades envolvendo a atualização de Hydra. Não vou explicar nesse vídeo, é um conteúdo um pouco mais complexo, provavelmente trarei em outros vídeos mais específicos a escalabilidade da rede da Cardano, que promete fazer inclusive quase 1 milhão de transações por segundo com essa escalabilidade sendo desenvolvida nessa rede. Hoje a Solana é uma das redes que mais consegue realizar transações por segundo, chegando a cerca de 60 mil a 100 mil, e a Cardano realmente atingindo esse poder de escalabilidade poderá alcançar quase mais do que 10 vezes que a Solana consegue hoje. Então, entendendo esse potencial da Cardano, de toda essa comunidade, inclusive se você analisar algumas informações que eu não trouxe nesse vídeo, mas que você pode dar uma pesquisada, a Cardano possui hoje uma das maiores comunidades do criptomercado, ou seja, muitas pessoas estudam e buscam informações sobre esse projeto porque acreditam realmente no futuro dele. Então, se você for pesquisar, as maiores comunidades são, claro, de Bitcoin e Ethereum, e em terceiro, quarto lugar, você tem ali Cardano e XRP. Então, com o desenvolvimento da Cardano acontecendo, com o espaço que ainda existe para os protocolos da Cardano prosperarem, eu mostrei para vocês o mapa da Cardano, de todos os protocolos que ainda estão por vir, a tendência é que esse ativo realmente venha a subir bastante de preço, entendendo então a demanda que será gerada por toda essa comunidade que já acompanha o projeto e sempre acompanhou, mesmo sem protocolos ativos à rede. À medida que tivermos então protocolos funcionando e a rede esteja muito escalável, muito mais inclusive que Ethereum e Solana, hoje principais redes DeFi do mercado, a Cardano tende a ser sim um dos principais projetos de criptomoedas. Então, na minha opinião, é um projeto ainda com muito potencial. Sigo acumulando Cardano, principalmente em momentos de medo de mercado, em momentos que as velas estão muito vermelhas, onde você vem vendo Cardano desvalorizando cada vez mais, 80 centavos, 70 centavos. Então, em momentos de queda de mercado, podem sugerir oportunidades de compra. É aquilo que a gente sempre fala, venda quando existe otimismo
otimismo no mercado e compre quando não existe otimismo, quando existe muito medo. O famoso Fear and Greed. Se a gente pudesse criar um Fear and Greed para Cardano, o Fear da Cardano agora está muito alto, onde o Greed já esteve muito alto quando o patamar estava lá em cima em $3. Então, quando o Greed está muito alto, quando o otimismo está muito alto, venda. Quando o Fear, quando o medo está muito alto, compre. É basicamente isso que eu tenho feito e tem funcionado bastante nos últimos tempos. E um outro ponto que é muito válido de se comentar também, a Solana teve grandes explosões no passado recente, muito por conta do desempenho dos seus tokens que foram criados dentro da sua blockchain, proveniente dos protocolos descentralizados que ali dentro foram criados. Isso fez com que a rede crescesse bastante e que a moeda, claro, a moeda Solana crescesse bastante, muito por conta também de todos esses protocolos. À medida que esses protocolos que são prometidos da rede Cardano forem desenvolvidos e forem alcançando comunidades maiores, a tendência é que o token de representação desses protocolos venha a ser listado em grandes corretoras, da mesma forma que aconteceu com a Solana, onde tokens de grandes protocolos como o da Orca, como o da Fibda, como o da Raydium, que foram listados em grandes corretoras como Coinbase e Binance, resultaram numa grande valorização do token da própria Solana. Então essa notícia que eu trouxe para vocês de fevereiro, Solana dispara após Coinbase listar token criado na Solana. Então a tendência é que você tenha tokens como o da SundaySwap, como o da Meld, como o da MusliSwap, como a gente mostrou nesse vídeo, que venham a ser protocolos com bom desenvolvimento, com boas comunidades, com bons TVLs, e a tendência é que grandes corretoras como Coinbase, Binance e muitas outras venham a listar esses tokens, o que consequentemente vai resultar numa valorização da Cardano à medida que novas pessoas estão interessadas em moedas, em tokens, em protocolos dentro dessa rede.